Programa Direito e Cidadania. Oferecimento. Água mineral Cristal Fonte Santa Bárbara. Leve com você. Olá, pessoal. Estamos aqui, então, de volta na BQM com o deputado Vinícius, deputado federal, que vai nos falar agora da segurança pública, principalmente no estado de São Paulo, onde nós temos a Polícia Civil esfacelada pelo atual governador. Qual é a posição do senhor no Congresso Nacional, não é, em relação à segurança pública? Nós, Wagner, lá no Congresso Nacional, nós temos atuado na Comissão de Segurança Pública e eu faço parte também da Frente Parlamentar em defesa da segurança pública. O senhor esteve no Chile, visitando a polícia de lá. Sim, o que exato. O senhor achou? Um comparativo com a polícia chilena? Com relação a esse trabalho que nós fazemos na Comissão de Unificação das Polícias, nós já estivemos, para que o nosso amigo telespectador possa entender, já estive na Alemanha, já estive na França, já estive na Áustria, estive na Itália, nos Estados Unidos, no Canadá, na Colômbia e no Chile agora, fazendo o trabalho de campo, de pesquisa, para conhecer esse modelo de polícia deles, onde foi unificado e teve êxito. O senhor acha que a unificação é o caminho? Onde foi unificado e não teve êxito. Né? Essa minha comissão ela é de estudo e lhe confesso, eu não tenho ainda a definição para o nosso país se unificar é o melhor caminho ou não unificar é o melhor caminho. Mas uma coisa eu te afirmo, ficar do jeito que está não dá. Não vai ficar, entendeu? Concordo. Nós vamos fazer uma proposta para que haja mudança estrutural, tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Militar. Você me falou que você foi delegado durante 28 anos, né, da Polícia Civil. E nós temos observado nesse estudo, o Wagner, e amigos que estão nos assistindo, que nós não temos no Brasil 54 polícias, ou seja, 27, né, 26 estados do Distrito Federal, sim, que são 27 Polícia Militar e 27 Polícia Civil. Eu tenho observado que nós temos, na verdade, 108 polícias no país. Por quê? A Polícia Civil é dividida em duas polícias, a categoria de delegados e a categoria de agentes. Exato. A Polícia Militar, elas são duas polícias, a categoria de oficiais e comandantes e a categoria de praças e suboficiais. Da mesma forma, a Polícia Federal. Da Polícia Federal. Mas esse nosso aspecto de estudo, né, ele engloba apenas as polícias estaduais, não nesse conceito federal, embora sirva para poder abarcar também esse tipo de posicionamento. Que as instituições em si, elas são divididas pelos interesses corporativos de suas bases. Com certeza. E isso faz com que haja a insegurança que nós vivemos. Nós andamos em países... Polícia de governo, não polícia de Estado. Sim. Conforme o governador de plantão, é a polícia que se tem também. Esse é o problema que nós temos. Eles não têm em si o conceito de servidores públicos, exato, mas servidores de Estado, né, do governo estadual, ou seja, daquele momento. Esse é o problema que nós sempre tivemos aqui. Concordo. E nós temos que trabalhar exatamente nesta formação. A Polícia do Chile, por exemplo, que nós vimos de perto, e se assemelha à nossa forma, porque tem os carabineiros, que são como a nossa Polícia Militar, embora eles não sejam militares, nem nós. Mas esse nosso conceito principal de polícia militar, isso remonta a uma ligação, um cordão umbilical com o Exército. Isso faz com que haja por parte da própria população e a imprensa e aqueles que são defensores de direitos humanos que militar não deveria fazer o trabalho de polícia ostensiva, quanto é somente na sua estética e o seu cordão umbilical constitucional, que o artigo 144 da Constituição, que coloca a polícia militar como sendo uma força auxiliar do Exército. Esse conceito tem que ser mudado, porque a polícia militar não é uma força auxiliar do Exército. Todas as instituições de segurança pública são uma força auxiliar do Exército, em caso de guerra, em caso de necessidade. Não só a polícia militar. Mas nós temos que fazer modificações muito consistentes no que diz respeito à sua formação. A deontologia, que é o conceito da formação dos policiais militares e civis, como nós vimos em outros países. No Chile, nós temos os carabineiros, que eles têm ali uma atuação de ciclo completo, mas como é essa atuação? Ora,
Tem casos, por exemplo, e vou citar aqui um exemplo para você, Wagner, como delegado de polícia, embora esteja, né, já aposentado, mas não deixa de ser um delegado de polícia, sempre será. Um caso que nós tivemos recentemente lá em Minas Gerais, em que um casal que foi colocado dentro de uma viatura a 100 quilômetros de distância, né, de uma delegacia que estava aberta, se a polícia tivesse ali a possibilidade legal de resolver a questão, poderíamos ter evitado uma morte. Exato. Mas aqueles policiais cometeram uma falha, não quero entrar nesse mérito, mas a própria estrutura do Estado não permitiu que eles resolvessem a questão ali. Tinham a obrigação de levar para uma delegacia a 100 quilômetros de distância. Aqui em São Paulo, no nosso estado, nós temos cidades, eu rodo muito, eu vou para Rosana, são quase 700 quilômetros de São Paulo, quilômetros de distância de São Paulo. Eu vou até Rosana. Então não existe lá naquela região uma delegacia, né? A mais próxima deve estar a 150 ou 200 quilômetros em época de final de semana. Como pode aquela equipe que está lá de plantão na cidade, ele se deslocar, fechar as suas portas em caso de ocorrência e fazer uma ocorrência simples? Eu não estou falando de um crime que precisa de uma investigação, mas eles não têm essa possibilidade. Né? Um flagrante simples. Exato. Não pode fazer. No Chile é diferente. Os carabineiros podem fazer. Quando há uma complexidade e requer uma investigação mais minuciosa, então é passado para a polícia investigativa ou o próprio Ministério Público, ele indica quem é que vai presidir aquela investigação. São esses conceitos mundiais que funcionam que nós temos que trazer para a discussão no nosso país. Porque essa já demonstrou que não deu certo. Não deu certo. Tem que modificar. Exatamente. Da forma que nós estamos vivendo, não pode continuar. Não podemos permitir que tanto agentes quanto delegados, oficiais quanto praças, continuem se digladiando. Exatamente. Né, diante daquilo que eles acham correto. Mas o que a população necessita? É esse ponto que devemos tocar. Uma coisa que nós temos muito nos outros países que eu visitei é a sensação de segurança pública, coisa que nós não temos. Nós não temos essa sensação. E isso causa na nossa população um espanto muito grande. E eu posso te dizer uma coisa. Eu estive na última quarta-feira em reunião com a Embaixada do Japão, que agora em novembro eu irei para o Japão concluir essa nossa missão da Comissão de Unificação, né, desse estudo no Japão e na Austrália. Os próprios membros da segurança pública do Japão e da área de governo do Japão que estiveram comigo, falaram que essa nossa questão de insegurança pública não atinge somente a nossa população, mas essa população de outros países que querem visitar o Brasil, não visitam o Brasil por conta desta insegurança pública. Então, o nosso problema de insegurança não é só nacional, ele passa a ser também um problema internacional, em que a gente impede o país de desenvolver-se em várias outras questões, como, por exemplo, o turismo, que traz riquezas para o nosso país, geração de empregos para o nosso país, tudo por conta desta semântica insegurança pública. E esta nossa comissão, o meu trabalho como relator desta comissão, ele está eivado de uma responsabilidade. Eu não sou policial civil, eu não sou policial militar. Não me deixo influenciar por nenhum dos lados. Tenho bons amigos, que são deputados, delegados, são deputados, agentes de polícia civil, de polícia federal. Tenho deputados que são oficiais da polícia militar, que são praças da polícia militar. Eu ouço todos. Eu ouço a realidade pelo ponto de vista de cada um, mas nenhum deles me influenciam quanto ao meu papel de estudioso da matéria de segurança pública. E o relatório que nós vamos fazer, como eu disse, hoje eu não sei dizer para você e nem para o seu telespectador se o melhor caminho é unificar ou não unificar. Mas uma coisa eu afirmo, tem que mudar. Vai mudar alguma coisa sim, porque não é à toa que estamos fazendo esse estudo já de 2 anos e meio e vamos entregar o relatório até junho de 2018. E surpresas teremos para a área de segurança pública. Espero que os nossos pares, os nossos colegas da Câmara, entendam
não com a paixão de quem é da corporação, mas entendo com a paixão de que representam o povo que os elegeu para serem os seus representantes em Brasília, a cuidar do Brasil como um todo e não por fatia setorial da nossa sociedade. Deputado, muito obrigado. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu queria deixar para o senhor fazer as considerações finais. Olha, é uma satisfação enorme nós ocuparmos esse espaço, né, aqui da ABQM para podermos falar do nosso trabalho. Porque nós temos visto que muitas vezes o espaço de imprensa, seja televisiva, seja de radiodifusão, seja de jornal, ela apenas é aberto para quando se apresenta malfeitos de parlamentares. Por isso eu quero parabenizá-lo, parabenizar o diretor da programação, da emissora, de nos abrir esse espaço para mostrar que existem parlamentares que trabalham com seriedade e muita responsabilidade. E deixo aqui para os amigos que estão assistindo o nosso canal no Facebook, a nossa rede social, para que possam acompanhar o nosso trabalho e verem, constatarem que isso tudo que eu estou falando está refletido ali na nossa página do Facebook com a nossa atuação, que é Vinícius Carvalho Oficial. Está lá a minha página, Vinícius Carvalho Oficial, deputado federal, segundo mandato, desta vez eleito pelo Estado de São Paulo como representante do povo. E finalizando, em 2016, o site chamado Atlas Político, um site de renome que faz pesquisa sobre atuação parlamentar, dentre os 513 deputados no Brasil, me colocou em 7º lugar como sendo o deputado mais atuante no aspecto legislativo e no aspecto de representatividade política. Isso em nível nacional. E em São Paulo, dentre os 70 deputados federais, esse site Atlas Político me colocou em 1º lugar dentre a atuação legislativa e representatividade federal. Então, muito me orgulha ter um site de responsabilidade e renome como esse, que reconhece o nosso trabalho que é feito durante os 4 anos de mandato, Wagner. Muito obrigado, é um prazer estar com todos vocês. Nós que agradecemos. Quero deixar um abraço do mantenedor, dizendo que a TV está à inteira disposição. Quando vier, venha nos visitar as rádios. Nós temos a faculdade também, sim, inteira disposição. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Muito obrigado, Wagner. Pessoal, encerramos aqui o nosso bate-papo com o deputado federal Vinícius Carvalho. Até a próxima semana. Programa Direito e Cidadania. Oferecimento. Água mineral Cristal Fonte Santa Bárbara. Leve com você.